Olá pessoal, eu sou a Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que eu esperava, sabe, sair com uma sensação de coração quentinho, porque prometia ser um romance clichê, mas que eu saí até triste dessa história, com tudo que aconteceu. Então eu gostaria muito de conversar com vocês sobre esse livro. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos. Curta esse vídeo caso você goste, é muito importante para o crescimento aqui do canal. E me segue também no Instagram, @sonhando-com-livros, por lá eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, das minhas leituras e tudo mais. Então, dados os recados, vamos ao livro. Então, gente, como eu disse, eu esperava, sabe, ser aquelas histórias clichê, aqueles romancezinhos super leves pra relaxar, mas aconteceu tanta coisa que eu saí assim um pouco atordoada dessa história, né? É um livro de uma autora que normalmente eu já falo sobre ela aqui. Ela tem alguns livros publicados pelo Arqueiro, né, dentro de uma coleção, a coleção Romances, e muitos de vocês já devem saber do que eu estou falando. Estou falando de Jenny Colgan, especificamente sobre A Padaria dos Finais Felizes. Gente, esse livro mexeu muito comigo, sabe? Porque aqui a gente vai conhecer sim a história de uma protagonista que vai passar por diversas situações para tentar, né, se sobressair, enfim, vencer na vida. Então, falando um pouquinho sobre a história, né, A Padaria dos Finais Felizes vai contar aí a trajetória da Polly. Polly tem 32 anos e está saindo de um relacionamento abusivo. Então a história já começa com essa problemática, onde ela vai estar rompendo o relacionamento dela com o marido, e esse rompimento vai levar também a outras mudanças, como mudança de cidade, venda de apartamento. Então ela vai ter que se reconstruir de diversas formas. Então, a partir dessa redescoberta, né, ela vai passar por muitas situações extremamente difíceis. Uma delas é ter que se mudar. Ela vai procurar um apartamento, algo que ela consiga pagar, né, dentro das condições financeiras atuais dela. Então ela vai ter que alugar um apartamento em uma cidadezinha que é uma espécie de ilha, eu diria assim, porque para acessar esse lugar precisa-se atravessar uma ponte que, quando a maré tá alta, essa ponte fica assim inacessível. Então é um lugar meio esquecido por todo mundo, e ela vai conseguir encontrar um apartamento justamente nesse lugar que está sendo o apartamento mais barato em condições precárias. No entanto, é o que ela pode pagar, então ela vai se aventurar e vai se mudar para esse apartamento. Ela vai viver assim, tipo, muitas emoções. Então, eu não posso falar muito aqui, porque se eu falar qualquer coisa a mais, vai ser um spoiler. No entanto, a gente já sabe que durante esse processo, né, de se redescobrir, de saber o que vai fazer da vida dali pra frente, ela vai fazer amigos, ela vai adotar um bichinho de estimação muito fofo e bem comum também, vai se apaixonar, né, vai contar com o apoio da amiga dela também durante, né, esse processo, mas ela vai, assim, se permitir, sabe, vai se permitir e vai também aflorar um hobby, um gosto que ela tem, que é fazer pão. Então a personagem, ela ama fazer pão e ela sempre gostou de fazer. No entanto, quando ela estava casada, ela não fazia por conta do marido. Mas nessa nova fase da vida dela, ela vai dar voz a esse hobby, e até porque ela vai ter um incentivo, né, das pessoas desse povoado, desse lugar. Então é uma história, assim, muito interessante mesmo. E os crushes que vão aparecer na vida dela, porque não basta assim um, mas vão ser dois. Ela vai passar por situações extremamente diferentes com os dois. Então, assim, tipo, tem umas reviravoltas, uns plots bem interessantes. Os plots com os crushes, assim, umas coisas que você fica... Cara, não era pra ser só um livro de romance? Não era só pra ser uma leitura clichê, sabe? Tipo, tranquila. E a sensação que eu tive, assim, com esse livro é que ele tá muito longe de ser clichê. É óbvio que ele tem, sim, algumas coisas que são atreladas, né, a um romance clichê, mas ele tem muitos plotzinhos, assim, coisas que movimentam muito a história. Então, falando um pouquinho sobre as minhas impressões da leitura. Gente, eu comecei esse livro achando que eu ia, assim, ler um romance leve, e sim, talvez trouxesse, né, algumas reflexões, porque a Jenny, ela gosta muito de fazer isso. Ela traz assuntos sérios, mas com uma reflexão
um pouco mais amena, né? Não perdendo o objetivo nem intensidade, mas tratado com uma leveza. Mas esse livro, assim, tipo, me deixou, sabe, eu saí dessa leitura triste e feliz. Eu entendia os determinados acontecimentos, eu entendi o que a autora quis fazer, mas, tipo, eu fiquei, cara, não precisava ela fizesse isso com esse personagem ou coisas assim. Mas é uma história realmente, sabe, emocionante. Então, falando sobre características, né, da escrita da Jenny, esse já é o terceiro livro que eu leio da autora e eu percebo alguns, eu não diria vícios, mas algumas coisas que ela costuma trazer em todos os livros dela. Uma das coisas é justamente a aparência dos personagens. Eles são muito semelhantes. Então, a mocinha sempre tem basicamente as mesmas características dos outros livros que eu li dela, assim como os mocinhos. Nessa história são dois crushes e os dois tinham, assim, a aparência muito semelhante, sabe? Eu acho que poucas coisas mudavam ali a aparência física desses personagens. Então, assim, eu achei que poderia ter inventado, né, inovado um pouco mais nesse sentido. Outra característica também é que sempre a Jenny traz duas opções pra mocinha. E um deles sempre acaba colocando o pé na jaca. E é sempre por questões de traição. Então, um ponto que ela sempre traz na história é traição. Então, assim, eu achei que fica um pouco repetitivo, acaba sendo uma receita de bolo que você consegue prever alguns acontecimentos da história. Outro ponto que me deixou inquieta também foi a relação dela com o ex, né? Como eu disse, ela estava ali em um relacionamento abusivo, então ele era totalmente sem noção e a sensação que eu tinha é que ela se esforçava muito pra não ofender ele. A felicidade dela incomodava ele. Ele ficava extremamente desconfortável ao saber que ela estava vivendo bem, que estava tendo sucesso na vida dela. Foi uma questão que realmente mexeu comigo, porque é extremamente desconfortável ver a personagem se colocando em situações difíceis, ruins, aparentando estar em um estado deplorável, vamos dizer assim, só para agradar o ex dela, porque ele não conseguia lidar com a felicidade dela. A frustração da vida dele em relação a não ter conseguido realizar, alcançar sonhos que ele queria, faziam com que ele sentisse que ela também precisasse estar no mesmo barco. Então ele não aceitava que ela vivesse novas experiências enquanto ele estava estagnado no tempo. É uma coisa assim que realmente dá uma inquietação. Outra questão também que a autora trouxe aqui foi o luto, e essa é uma das partes mais difíceis, porque ele é trabalhado de duas formas, através de dois acontecimentos. O primeiro deles acaba sendo um pouco mais apaziguado, porque aconteceu anos antes da Polly ir para esse lugar, né? E outro que acontece quando ela está lá, né? Alerta de spoiler. Mas é muito triste ambos os acontecimentos, então já se preparem aí, porque o coração fica apertado, você vai querer chorar, você, se for como eu, você vai se perguntar o porquê da autora ter feito isso, que não tinha necessidade. É um pouquinho... é um pouquinho não, é muito triste. Então, assim, foi um livro que eu gostei bastante. Os livros da Jenny, eles são muito bons, né? Ela tem uma escrita muito boa, mas esse, assim, particularmente, ele mexeu comigo de diversas formas, porque ele não foi um romance clichê. Ele teve, né, eventos de romance clichê, se é que dá pra dizer assim, mas ele também teve alguns plots, um pouquinho de suspense ali em determinadas situações, trouxe reviravoltas, né? Mexeu realmente com a vida dos personagens, com a história, né? Inquietou o leitor e trouxe também momentos de tristeza, né, para essa história que deixaram realmente mais intenso. Mas uma coisa que me deixou um pouco cansada é porque a história tem muitas informações. Ela descreve tudo muito bem, não de uma forma assim exagerada de dizer, nossa, não precisava descrever tanto isso, mas ela traz muitas informações pro livro que acabam, às vezes, dando uma cansada. São blocos gigantes, assim, de descrição, de reflexões. E as conversas, né, os diálogos entre os personagens acabam se perdendo um pouco, ficando menos trabalhado. Mas não é uma coisa, assim, que, tipo, nossa, vai impedir você de ler rápido. Não. A escrita da Jenny é muito fluida, então você consegue realmente ler muito rápido, mas pode ser que você sinta um pouquinho de cansaço, assim como eu senti. Eu acabei dando 4 estrelas, né, pra essa história justamente por conta disso e por conta do desfecho de um personagem, né, do rumo que um dos personagens levou aqui na história. Como eu disse, eu achei que não precisava, sabe, dela ter pensado, feito dessa forma, mas foi uma opinião, assim, super particular, uma opinião minha. Então eu não dei 5 estrelas pra esse livro por isso, porque eu não queria muito que o personagem tivesse acabado da forma como ele acabou. Então eu acabei não dando 5 estrelas pra essa história. No final, a autora, ela acaba falando sobre organizações, né, que ajudam marinheiros, marujos,
que estão passando por dificuldades no Reino Unido, e essas organizações, elas existem, né, de verdade, e parte da arrecadação das vendas desse livro está sendo doada, destinada a essas organizações. Então é um ponto muito interessante, porque a autora, como a ilha, né, o lugarzinho onde a mocinha tá, fica perto do mar, ela vai falar muito sobre essa questão da pesca, das condições de trabalho dessas pessoas, né? Tipo, o risco, o perigo que eles correm para buscar o sustento da sua família e que muitas vezes não são nem bem recompensados. E como todos os livros da Jenny que eu li até agora, ela gosta muito de falar sobre comida. Então, todos os livros dela basicamente vêm com receitas no final, receitas que ela disse que testou. Então, assim, tem muitas receitinhas que a personagem fez aqui na história, como o pão branco, que a própria autora falou que faz com frequência, trancinhas de queijo, sabe? Então, tem muitas receitas que dá pra testar. Eu, inclusive, fico super curiosa pra testar. Qualquer dia desses eu testo alguma dessas e falo pra vocês lá no Instagram. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, sabe? Tipo, eu tô lendo todos os livros dessa autora porque ela realmente tem uma forma de escrever que é espetacular, muito boa mesmo. Então fica aí a indicação se você quer um romance, mas um romance misturado com um clichê e que tenha drama também. Tá aqui o livro. Esse livro vai tirar você da sua zona de conforto, é um romance que vai mexer com suas emoções e vai fazer você se apaixonar e torcer muito pelos personagens. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo caso você tenha gostado, me segue também lá no Instagram. E vou deixar todos os links aqui na descrição, vou deixar o link do livro também, lembrando que comprando com o meu link de associados da Amazon, você não paga nada mais por isso e ajuda aqui na manutenção do canal. E é isso, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!